Bom dia, o pessoal que está chegando. Bom dia, Dilma. Bom dia, Neuza. Que alegria estarmos juntos novamente, né? Uma sexta-feira, encerrando a semana. Aí já temos um final de semana que Deus está preparando para nós, para a nossa alegria. Que bom. Valcir, que bom, Valcir. Bom dia. Obrigado por estar conosco. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? A imagem está bonita, né? Só gostaria que confirmasse se o som está bom. Outro abraço para você, Neuza. Saudades das nossas palestras, né? Simone, bom dia, Simone. Eu creio que a imagem está boa e o som também, né? Ô, Dilma, obrigado pelo retorno. Bom, a nossa hora já apitou o sino, né? Então vamos começar. Vamos começar. Que a paz, a graça e o amor do nosso Pai Celestial esteja no coração de todos. Muita alegria em estar aqui mais uma vez e que Jesus nos abençoe nessa manhã, que possamos ter uma palavra sob a direção do nosso Pai Celestial, que seja aquilo que Deus tem no coração para as nossas vidas, que realmente venha de encontro a uma palavra que de repente nós estamos precisando. Bom dia, Jaqueline. Deus te abençoe. Que alegria estar aqui conosco. Então, para darmos início à nossa manhã, Amanhecer com Cristo, eu vou ler uma pequena passagem aqui do livro Caminho, Verdade e Vida. Se intitula Zelo Próprio. E diz assim, Emmanuel sempre toma de um versículo. Ô, Lucianira, que legal que você veio também. O Mauro também, bom dia, Mauro. E se intitula Zelo Próprio. E como sempre, Emmanuel toma de um versículo e ele fala algo sobre esse versículo especificamente, né? Então vamos ver. Olhai por vós mesmos, diz Emmanuel, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Palavra que está em 2 João 8. Vejamos, eu vou ler novamente esse trechinho ali. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho. Olhar por nós mesmos, né? Mas antes recebais o inteiro galardão. Diz Emmanuel, a natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões,
em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio, a fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as condições, sem as dedicações maternas, e quando a criatura toma conta de si, vai crescendo, né? A criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico passageiro e mortal exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos, nós despendemos um cuidado muito especial ao corpo físico, né? E que cuidado nós estamos dispensando ao espírito? Se já recebeste alguma luz, diz Emmanuel, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. É uma palavra para a gente meditar muito, né? Emmanuel escreve assim de uma forma muito bonita. A gente tem que pegar cada parágrafo ali e fazer uma análise do que ele quer dizer aos nossos corações. Enfim, cuidamos tanto de nós, né? Vamos ao salão, ao cabeleireiro, fazer as unhas, etc. e tal, né? Chapinha, nosso espírito como está, né? Que fica essa mensagem para os nossos corações nessa manhã. Eu vi um bichinho ali, mas eu não consigo ler o nome, está cortado. É um gatinho bonito ali tocando, acho que um banjo. Muito bem, Deus é maravilhoso que nos dá esse presente de a gente estar aqui reunido nessa manhã gloriosa. Então vamos lá. Vamos orar, levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos assim juntos, meditando na palavra, aprendendo e devagarzinho irmos modificando a nossa vida, né? Nós sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes. Nós somos espíritos em evolução, em processo ainda, muito pequeno, né? Às vezes eu costumo brincar e dizer assim, mas já somos espíritos evoluídos, né? Porque nós já saímos desde lá do mundo de primitivo, viemos vindo, e estamos aqui, que legal, né? E daqui nós ainda vamos para frente ainda. O mundo de regeneração está se abrindo, então nós vamos para frente ainda, né? Deus é bom e maravilhoso, que nos dá essa oportunidade. E a gente tem que valorizar as oportunidades. Mas, como dizia, somos pequeninos ainda. E, às vezes, a gente faz alguma coisa que não é bom, né? Mas Deus, Ele é bom. Ele é bom, sabe? Às vezes, quando alguém nos ofende, a gente costuma dizer, não dá bola, cara. Faz assim, entra por aqui, sai por aqui, pronto. Sabe que Deus faz isso, né? Entra por aqui, sai por aqui. Ele fala, mas esse meu filho está muito devagar, mas o outro dá mais uma ajudazinha para ele, né? Deus faz isso conosco. Vamos orar então.
Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, amado e querido, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que Tu nos concede de estarmos assim reunidos, Senhor. Cada um nas suas casas, mas nós sabemos que a nossa força é o pensamento. Então nós não somos um, nós somos várias pessoas, vários espíritos que se reúnem com o mesmo pensamento, com a mesma gratidão, Senhor. E por isso se torna uma força em que a espiritualidade maior pode aproveitar esses fluidos que hoje são dispensados para o mundo espiritual, a bem de aproveitar no tratamento de todos aqueles que necessitam das mais diferentes ordens, que nós muitas vezes nem imaginamos onde estamos indo. Que a paz de Deus nos envolva, que envolva todos aqueles que estão conosco, aqueles que hoje não puderam sintonizar conosco, mas costumam estar aqui no canal, recebam a bênção, a paz e o amor, o carinho do nosso Pai Celestial. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Célia, bom dia, Célia. Que bom você estar aí também. Vamos lá. Então nós falamos do zelo próprio. Falamos do zelo próprio, né? De cuidarmos do nosso corpo físico, porque se a gente não cuida, diz ali a leitura, né? Tem que cuidar do ouvido, limpar o ouvidinho direitinho e tal. Senão a coisa complica depois, né? Tomar banho direitinho, tudo. Então a gente cuida do corpo físico. E é interessante porque eu abri essa página assim, como a gente costuma dizer, aleatoriamente, e caiu isso. Cuidar do corpo físico. Mas mais do que cuidar do corpo físico, lembrando que o corpo perece, o corpo fica, o espírito vai. Então, cuidar mais do espírito, porque o espírito vai, ele sobrevive, o corpo não. Ele é veículo do espírito e enquanto nós estamos usando esse carrinho, nós temos que cuidar dele. Porque já pensou? Se em determinado momento faltar a bateria, faltar a luz, né? Aí a despesa às vezes é grande na oficina. Então a gente cuida dele porque estamos usando ele. Mas não esquecendo que o principal é o espírito. Mauro, bom, vamos lá. Então ele nos traz essa mensagem. E aí, eu falei assim, a gente abre aleatoriamente assim, né, pá, tal, e caiu esse tema. Mas veja só o que nós vamos falar nessa manhã. Onde a nossa irmã Dai nos colocou. Bom dia, Dai. Deve estar por aí, né? Deus te abençoe por esse trabalho lindo que você faz. Ela manda tudo organizadinho, né? Que bom. Muito organizada. Pois então, o tema é cadáveres. Barbaridade. Cadáveres. Olha só o título dessa palavra de hoje. Né? Mas tem muita coisa aqui para a gente aprender. Vamos lá. Capítulo 32, né, do nosso livrinho de estudo, Pão Nosso. Cadáveres. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus 24 e 28. Mateus 24, capítulo 24, versículo 28. Veja o que Emmanuel nos diz. Nós vamos lendo um trechinho e conversando um pouquinho, mais um trechinho, conversando um pouquinho, né? Para poder entender essa sequência que Emmanuel fala a respeito desse tema, cadáveres. Diz Emmanuel, apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes, que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os homens que precisam de recursos de combate à extinção das sombras. Então a gente faz um pensamento assim. Quando você se observar, meu irmão, minha irmã, quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Nunca pare.
Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato com pessoas cuja conversação espiritual lhe melhore o clima espiritual. Não fique em estado de inércia. Mova-se. É preciso promover a transformação do ambiente, o que se faz com trabalho e dedicação. Lembra que na esteira da vida, toda ação edificante é trabalho e serviço com e para Jesus. Com e para Jesus. Eu só queria, antes que eu perca esse... Porque eu estava há pouco ali fora e daí me veio um pensamento. Ele fala que assim, olha só, a necessidade... o texto evangélico, né, diz, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Tem um filmezinho, eu faço filmezinho porque parece filme de criança, tem uma mensagem extraordinária. Creio que de repente alguns irmãos já assistiram, outros que não assistiram, vejam, porque ele é lindo e maravilhoso. É uma filmagem já meio antiga já. Eu assisti isso no tempo do Cine Colón em Joinville, viu? Recém-casado, isso faz... Eu estou quase fazendo 50 anos de casado, né? Bom dia, Evelise. O filme chama-se Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota. Fernão era uma gaivota, né? Fernão não se contentava com a forma como as gaivotas viviam. E ele lança para ele mesmo um grande desafio, alcançar o voo perfeito. Então ele não ficava como as gaivotas, né, em busca de cadáveres na beira da praia, ou que os marinheiros jogavam e lançavam ao mar. Não. O objetivo dele era outro, alcançar o voo perfeito. Veja o filme, é lindo. Então ele diz, leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato com pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Não fique em estado de inércia, mova-se. É preciso promover a transformação do ambiente, o que se faz com trabalho e dedicação. Lembra que na esteira da vida, toda ação edificante é trabalho e serviço com e para Jesus. Continua Emmanuel falando assim, os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Prossigo para o alvo. Palavras de Paulo. Fernão Capelo prosseguiu sempre em busca do alvo que ele estabeleceu, o voo perfeito, o ser perfeito. Meu querido, você tem o domínio para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. A gente escolhe, mas a gente depois está preso àquela nossa escolha. Lembra que você é livre para não engolir tudo que te falam, que entristece, que te coloca para baixo. Eu vou fazendo essas anotações e vou vendo quadrinhos na minha frente. E aí eu me lembrei do Lip the Lion, né? E da hiena. Ai, é vida, não dá mais, que azar. Só reclama, né? Afasta-te disso. Coisas que entristecem, falam para baixo. Hoje você liga a televisão, só fala coisa da Covid. Parece que aqui já está escrito assim, Covid, né? Fala outra coisa. Busca Jesus, busca oração. Pode até falar do futebol, mas não fala coisa triste, né? Então, ergue a cabeça e procura se envolver em atividade e grupo que te agrade, de forma a não ser água parada. Agora, ao se envolver em novos desafios, lembre que também não tem o direito de desrespeitar o outro em suas decisões.
e escolhas, e nem dar palpites, onde, como se costuma dizer, não foi chamado. Isso acontece bastante. Ô Zenaide, que alegria, muito bom, bom dia Zenaide. A Evelise está ali, que legal. Esse é um povo lindo e maravilhoso. Então, sabe aquela história de dizer, escuta, alguém te chamou aqui? Poxa, tem gente que tem um costume, né, de se meter na conversa dos outros, né? Então a gente tem que aprender isso. Não desrespeitar o outro em suas decisões e escolhas e nem dar palpites, onde, como se costuma dizer, não foi chamado. Olha o que Emmanuel fala. Em vários círculos do cristianismo renascente, diz Emmanuel, surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores. Eu hoje estou com a garganta hoje meio prejudicada. Da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Vamos ver de novo? Em vários ciclos do cristianismo renascente, diz Emmanuel, surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores obsessores, de verdugos visíveis e invisíveis. Então, só se lamentam, né? Só vivem se queixando. Às vezes do companheiro, da companheira, da família como um todo, né? E depois, estamos com influência espiritual em nossa casa. Será que é a influência espiritual ou é a influência minha mesmo, né? Sabe, alguns dizem que maturidade é viver em paz com aquilo que não se pode mudar. Bom dia, Simone. Bom dia, Simone. Eu vi mais alguém que passou rapidinho. Depois a gente vê. Bom dia para todos, né? Às vezes eu olho ali, daí eu vejo alguém chegando. Uma alegria. Será que não poderia muitas vezes ser dito ao contrário? Maturidade é viver em busca constante da mudança. Eu quero entender bem esse raciocínio, olha. Alguns dizem que maturidade é viver em paz com aquilo que não se pode mudar, né? Então, só ser revoltado, agitado, revoltado, não, né? Bom estar aqui, amigo. Hoje estamos aqui a escutar através de você as palavras de Emmanuel. Agradecer o amanhecer. Que linda oportunidade que Deus criou para nós, né? A gente de manhã poder estar assim reunido todas as manhãs, que lindo. Maturidade é viver em constante da busca constante. Nunca parar, nunca parar. Sempre estar aprendendo, né? Deus não nos criou para ficarmos parados à mercê de perseguidores e se lamentando. Por mais que tenhamos errado, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. E tantas quantas oportunidades forem necessárias. Ele nos dá uma nova esperança. Ele nos dá uma nova vida. Não posso esquecer, no entanto, que é eu que tenho que querer a mudança. Deus cria as oportunidades, sabia? Deus cria as oportunidades. Agarrar a oportunidade é decisão minha. Decisão minha. Sabe aquela história do o ônibus passa, você está no ponto. Você está no ponto. O ônibus vai passar. Parar o ônibus e você subir no ônibus é decisão sua. E o problema é que o ônibus vai embora, ele vai embora, e você ficou, né? Às vezes, o ônibus só vem de novo no outro dia. E aí? Né? Então tem que tomar decisão. Então, quando eu desejo essa mudança, não é nenhuma ave de rapina que ficará me espionando, não, sabe? Não ficará me espionando, não. Porque sabe que eu sou um ser em movimento. Então, aquele lá que antes eu estava pensando que estamos com influência espiritual, taratata. Não, quando eu tenho esse entendimento, eu nem penso, eu estou em movimento constante, né? E aquela ave que estava lá observando, lá, sabe? Aquela águia observando para catar ela não vai se aproximar. Vai dizer, não, aquele bichinho lá não dá para pegar, não, aquele lá é muito ligeiro. Ela nem sai lá de cima. Muito ligeiro. É mais rápida do que o meu voo e mais forte do que o meu bico, né? E vai ficar lá. A ave vai embora, não te incomoda. Então, Emmanuel, nesse estudo, diz que alguns aprendizes se declaram atados à influência deles
e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Mas não dá, meu irmão, é mais forte do que eu. Poxa, o que nós estamos falando? Né? Movimenta-te, ajuda-te e o céu te ajudará. Emmanuel diz que alguns se declaram atados à influência deles. Ninguém fica atado. Você tem que querer mudar. Né? E confessa-se incapaz de atender aos desígnios de Jesus. Eu já falei algumas vezes, né? Tem uns que dizem assim, ei, você vai no centro hoje? Vou. Você ora por nós. Não é o ora por nós, né? É o ora por nós. Não, se eu quero oração, eu tenho que ir no centro. Eu tenho que ir na minha igreja. Ninguém vai orar por mim. Claro, isso é uma fala só, né? Nós sempre estamos orando pelos nossos irmãos. Inclusive, ele não precisa dizer, ora por mim, ora por nós. Vocês oram por nós, que na igreja evangélica chamam do crente 6 horas. 6 horas lá por nós, né? 6 horas por nós. Né? Sabe? É muito legal. Eu aprendi isso aí. 6 horas por nós. Então é eu que tenho que orar. É eu que tenho que dobrar meu joelho. Jesus fala assim, entra no teu quarto e em secreto ora a teu pai. E então as aves impiedosas não virão nos atacar. Buscarão outros cadáveres. Mas aqui não, filho. Aqui não. Emmanuel continua dizendo assim, os corvos se aninham em outras regiões, vão para outro campo, vão para outro lugar, onde eles têm controle sobre aquela ação. Mas quando essas aves, os corvos, né, vê que não tem como dominar aquela situação, vão embora. Né? Então, minha irmã, onde quer que você esteja, seja a alma desse lugar, na tua casa, como esposa, como mãe, orientadora. Né? Discussões não alimentam. Papai também, tá? Papai diz simbolicamente, o chefe, né, da casa, simbolicamente, né, entre aspas, porque é os dois que comandam, né? É uma união. E Deus criou o homem e a mulher para serem um só. Né? Então, onde quer que vocês estejam, discussões não alimentam, reclamações não resolvem, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui suor. Fica chorando. Ai, meu Deus, ai. Não. Vai, segue, luta, te ajuda e o céu te ajudará. Isso tudo só faz com que a podridão, quando a gente fica reclamando, isso só faz com que a podridão surja em todo espaço da nossa vida. Nós fomos criados para a vida, não para a morte. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz. Fica quieto. Se tu não podes se mover agora, mas não reclama. Fica quieto. E continuar na paz, então, significa o quê? Significa seguir, compreendendo, ajudando, servindo, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não é bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Agora pensa ao contrário. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Olha que coisa linda. Irmão Pedro, em sua primeira epístola, diz para sermos sujeitos uns aos outros. Pedro fala, para sermos sujeitos uns aos outros e revestirmos-nos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça às humildes. Pedro fala essa recomendação. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. E aí a gente fala tanto em caridade, né? Olha que caridade. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Vibra no bem, vibra na paz,
vibra no amor, você está fazendo caridade. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará. E o que não for, Ele te livrará. Emmanuel diz que um homem que se afirma invariavelmente infeliz, diz Emmanuel, fornece a impressão de que respira no sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras das tristezas negativas se afastam para mais longe. Veja a história da reconstrução do Muro de Jerusalém. Olha só que história bonita isso aí. Para nossa edificação. A gente busca às vezes lá atrás, sabe? Uma história bonita para nossa edificação. Entre 605 e 586 a.C., o exército da Babilônia, sob a liderança do rei Nabucodonosor, marchou contra o reino do sul e conquistou Jerusalém. Por causa de sua infidelidade ao Senhor, o reino de Judá foi arrasado. Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída, e a maior parte de seu povo foi levado cativo pelos babilônios. A partir de então, teve início um longo período de cativeiro na Babilônia. E Jerusalém ficou praticamente abandonada, em ruínas. Durante o período do cativeiro, Thelma, bom dia Thelma. Durante o período de cativeiro, o poder de governo do maior império do mundo conhecido passou dos babilônios para os persas. Foi levado ao cativeiro e ainda mudou de mão. Tudo isso, claro, ocorreu de acordo com o plano de Deus. Então pensa, tudo isso ocorreu de acordo com o plano de Deus. Foi o grande imperador que Deus usou como um instrumento em sua mão para permitir que o seu povo, espalhado em diversas regiões, finalmente pudesse retornar a Jerusalém. O Império Persa tinha uma política liberal com relação às nações subjugadas, mas isso não significava que distúrbios da ordem eram tolerados ou que os povos vassalos tinham vida fácil. Muito pelo contrário. O livro de Esther narra a perigosa perseguição enfrentada pelos judeus nesse período. E é aí, nesse tempo, que nós encontramos Neemias. Neemias era um baixinho valoroso. Ele era o copeiro de Artaxerxes I, o rei. Ele era copeiro, sabe? Ele era um escravo, um simples copeiro escravo. E aí, nesse tempo, então, encontramos Neemias. E Neemias recebeu notícias de companheiros, né, que a situação de abandono em que se encontrava Jerusalém. Jerusalém estava destruída e abandonada. Eram ruínas por toda parte. Os muros da cidade, para eles, muro era um símbolo muito grande, significava a força da cidade, a força do povo, né? E os muros estavam destruídos. E os portões, que era a primeira coisa que o invasor arrancava, eram os portões e queimava. Isso tinha a simbologia de que aquele povo foi subjugado, né? Pensemos nós agora, o que um simples copeiro e escravo poderia fazer em favor de seu povo subjugado, espalhado por diversas regiões? Que plano Deus tinha? Pois Neemias ficou então profundamente triste com a notícia que recebera e orou e jejuou ao Senhor a esse respeito. Isso aconteceu no final de 446 a.C. E cerca de 4 meses depois, Neemias orando, seguindo no jejum, que era o que se fazia na época, né, com o seu jejum. 4 meses depois, já em 445 a.C., o rei persa notou a tristeza de Neemias. E depois de explicar a Artaxerxes I que o motivo de sua tristeza era pelo fato de Jerusalém estar assolada, o imperador perguntou a Neemias: qual era o seu pedido? O que te entristece? O texto bíblico diz que
Neemias orou ao Senhor. Ele primeiro foi buscar a orientação do Senhor. O que eu falo agora? Meu Deus, me ajuda, né? O texto bíblico diz que Neemias orou ao Senhor e em seguida solicitou permissão a Artaxerxes I para retornar a Judá e reconstruir os muros de Jerusalém. O pedido de Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém era complicado de muitas formas. Em primeiro lugar, naquela época, os muros eram os portões, símbolos da força e da estabilidade de uma cidade. Então, isso significa que a reconstrução dos muros poderia ser interpretada como uma ameaça ao domínio do reinado da Pérsia, né? Em segundo lugar, parece que aborrecer um imperador persa, olha os dois detalhes, parece que aborrecer o imperador persa era uma séria ameaça à vida. Isso explica o temor de Neemias quando Artaxerxes lhe questionou sobre o seu semblante triste. Está triste por quê? Aqui, ó, né? Então, pedir que o imperador persa permitisse a reconstrução dos muros de uma cidade conquistada e, ainda mais, que financiasse a reconstrução, certamente era algo muito perigoso. E Neemias deu de frente com o Artaxerxes, né? Mesmo com todas as impossibilidades, a reconstrução dos muros de Jerusalém foi autorizada. Olha só. Isso não se deu por causa do carisma ou da importância de Neemias, mas porque a boa mão de Deus era com ele. Por que a boa mão de Deus era com ele? Por que ele não foi engolido como um cadáver pela tristeza, pela mágoa, por ressentimento, por ódio, por revolta? Não. Ele continuava confiando em Deus. E ele sabia que Deus tinha coisa grande para ele. E Deus tem coisa grande para nós. Viu aí? Além disso, mesmo com a autorização do rei persa, os governadores de além do Eufrates não ficaram satisfeitos com o fato de Jerusalém ser reconstruída. Aí tinham opositores, porém foram derrotados, não pelos méritos estratégicos de Neemias, mas porque Deus frustrou os desígnios deles. Não mexe com o meu povo. Não mexe com a Thelma. A Thelma é minha filha querida. Deus faz isso, né? Thelma é minha filha querida, tá? Por fim, em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Logicamente que Artaxerxes liberou uma leva de gente, né? Que Neemias liderou. Tudo isso aconteceu por causa da soberana mão do Senhor. Neemias foi um instrumento usado pelo Senhor, mas em última análise foi Deus quem realizou tudo. O próprio Neemias reconhecia claramente essa verdade. Eu não fiz nada, quem fez foi Deus. E jamais quis a glória para si por ter liderado aquele empreendimento. Nunca aceitou honras. Ele mantinha seus olhos o tempo todo na providência do Senhor, no governo de todas as coisas que vinha do Senhor e na execução do seu propósito através do esforço humano. Porque Deus tem propósito na nossa vida, mas realizar esse propósito exige esforço nosso. E aí Emmanuel completa: luta, portanto, contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Sabe? Eu sou escravo. Não. Ele era só um copeiro do rei. Luta, portanto, diz Emmanuel, contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Mas enquanto o teu pensamento estiver fiel ao Senhor, nada te abalará. Olha o que Emmanuel nos diz. Enquanto o teu pensamento estiver fiel ao Senhor, nada te abalará. Lógico. Temos momentos de dificuldades. Como Neemias, ele foi levado escravo. Mas veja que de simples copeiro, ele comandou a reconstrução dos muros
de Jerusalém. É assim que Deus faz. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. 1 Coríntios. Eu queria encerrar contando um pedacinho, uma pequenininha historinha, né? Conta uma pequena história que, certa feita, um menino saiu com seu pai a caminhar no bosque. Chegando a uma clareira, depois de um pequeno silêncio, o pai perguntou: além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Bom dia, Rose. Você está ouvindo mais alguma coisa? Então o menino apurou os ouvidos alguns segundos e respondeu: estou ouvindo um barulho de carroça, pai. Isso mesmo, disse o pai. É uma carroça vazia. Então o menino perguntou ao pai: como pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos? Então o pai responde ao filho: é muito fácil saber que uma carroça está vazia, por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Tornei-me adulto, conta hoje o moço, aquele menino. Tornei-me adulto, conta hoje o moço. E quando vejo uma pessoa falando demais, falando, como se diz, pelos cotovelos, e falando só coisa ruim, né? Coisa triste, coisa que bota o seu companheiro para frente, seu amigo, às vezes a casa toda, o lar todo, o centro, né? Tornei-me adulto, conta hoje o moço. E quando vejo uma pessoa falando demais, inoportuna, interrompendo a conversa de todo mundo, tenho a impressão de ouvir meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho. Fé na vida, fé na vida. Fé na vida, irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Porque Deus só tem um sonho para nós: a perfeição, né? Alcançarmos a perfeição. E ele tudo fará. E ele tudo fará para a gente chegar lá. Mas a gente tem que lutar, sabe? A gente tem que lutar. Tropeço existe aqui e ali, momentos de dificuldade, né? Às vezes porque ele colocou o ônibus na nossa frente. E nós ali, né? Querendo nada com a vida, né? Se o ônibus quiser me levar, ele tem que me pegar. Não, ele não vai te pegar, é você que tem que pegar ele. Tá? Deus nos abençoe. Muita paz, muita alegria em estar com vocês. Jesus seja conosco. Que a paz, a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam em vossos corações. Rosa, grande abraço, Rosa. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Maravilhoso Deus. Nós nos sentimos tão felizes, Senhor, quando nós podemos meditar na Tua Palavra. E ao meditar na Palavra, nós extraímos dali tão grandes ensinamentos. A Tua Palavra, ela existe de milênios. E é de milênios que nós também estamos caminhando. Prova desse Teu grande amor por nós é que mais uma vez Tu nos coloca diante da Tua Palavra para aprendermos, para meditarmos, mas agora meditar com profundidade, não superficial, com profundidade. Extrair cada detalhe da Tua Palavra, da Tua sabedoria, para crescermos. E embora, Senhor, reconheçamos que esse esforço é nosso, te dizemos que nós somos assim pequenininhos, Senhor. Sim, sabe? Somos assim pequenininhos. Nem abre, Senhor. Olha por nós e nos ajuda. Ampara-nos
Mas queremos sempre, Senhor, estar contigo. Sempre estar contigo. Fazendo dessa caminhada um esforço que lá na frente nós teremos a alegria de olhar para nós mesmos e dizer: vencemos! E pegarmos na tua mão e encontrar a felicidade. Maravilhosa sabedoria que vem de ti, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa sexta-feira a todos. Uma boa sexta-feira a todos. Um sábado extraordinariamente belo e um domingo extraordinariamente maravilhoso. Preparados para a nova semana. Graça e paz em nome de Jesus. Que assim seja. Quão balsâmicas são suas palavras. Ah, Luciane, você fala muito, muito lindo. Eu adoro ouvir você falar. Obrigado por nos brindar com eles logo cedo. Eu fico muito feliz de estar aqui. Desculpem a minha pequenez, assim, né? A gente não conhece muito, mas é o que vai no coração a gente fala, né? Se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Ele é Cristo. Tudo o que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor. Não, nada me falta. Eu encontrei meu Cristo. Deus abençoe vocês todos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.